começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a estreia do atacante Alejandro na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Zanardi, após 4 rodadas na competição, fazendo a primeira partida do garoto, apenas 17 anos de idade, nasceu em 2006, até a título de comparação para o pessoal que já acompanha o Goiás há mais tempo, quando o Goiás estava na Libertadores, lá de 2006, quando o Alejandro nasceu, e hoje o cara sendo talvez a principal joia aí do elenco de base do Goiás Esporte Clube. E segundo informações do André Rodrigues, mesmo com esse começo agora do Alejandro, ele jogou um jogo ano passado, aquela partida final contra o América Mineiro, na Série A do Brasileirão, também entrou no segundo tempo, e mais um jogo no profissional agora. Mesmo assim, o jogador já está na mira da seleção brasileira sub-20, e o técnico Ramon Menezes, da seleção de base, já faz observações no futebol do Alejandro. Esta confirmação do André Rodrigues através de fontes fora do Goiás. Então não foi ninguém do Goiás que acabou dizendo isso, até porque seria de certo modo, algo para impulsionar, digamos, o nome do jogador nesse momento. Não é isso que está acontecendo. Aí de fato faz sentido. Também pode participar da seleção brasileira sub-17, porém o Alejandro já faz 18 anos de idade no próximo mês de julho. Sobre situação contratual, sei que muitos de vocês acabam se perguntando a respeito desse assunto. O Goiás está assim bem protegido, em relação ao Alejandro. Não é um contrato extremamente longo, mas pelo menos vai até dezembro de 2026, ou seja, o Goiás tem que começar a ficar atento a partir do final já do ano que vem, até porque 2016 estamos falando de basicamente 2 anos e meio de contrato, então não é aquele contrato de 5, 4, mas ainda assim o Goiás está resguardado em relação a esse assunto. Não prevê uma multa para o exterior, o que eu também até gosto disso, porque às vezes você pode elaborar um contrato como esse que foi feito do Alejandro ainda no ano passado, sem o jogador despontar, por exemplo, no elenco de cima. No elenco de base o Alejandro já vem jogando bem, inclusive no Brasileirão Sub-20, e poderia ter colocado uma multa muito baixa. No Brasil esse valor não foi revelado, a multa rescisória para o futebol brasileiro, mas não é difícil a gente fazer esse cálculo. Geralmente você pega a média salarial anual do jogador e multiplica por 200, ou outras contas pegando o salário do atleta vezes 2.000, Geralmente é calculado dessa forma, segundo a Lei Pelé, para a multa rescisória dos jogadores aqui no Brasil. Eu não sei ao certo quanto ganha o Alejandro, mas pegando a base que o Goiás acaba oferecendo para os seus garotos formados no clube, quando começam no profissional, gira na casa entre 20 a 30 mil reais mensais. É só lembrar, por exemplo, do caso do Cauã. É diferente do Alejandro, mas vejo que são 2 jogadores com qualidade, onde o Goiás também queira oferecer, digamos, um maior conforto para o jogador, para a família, oferecendo um salário maior do que, por exemplo, os que ganham na base, que gira aí na casa de 1.500, 2.000 reais. Não estamos falando de jogadores multimilionários com 15, 16 anos. Não é essa a realidade, pelo menos no Goiás. Então, pegando essa faixa de 30 mil, em um ano daria 360, vezes 200, seria uma multa rescisória para clubes do Brasil de 72 milhões de reais, o que já dá, assim, uma certa segurança para o Goiás, já que, por exemplo, vender o Alejandro, por exemplo, nesse valor, já seria a maior transferência da história do clube. Eu, sendo o Goiás, não negociaria, obviamente, o Alejandro por agora, de maneira alguma, até porque, por exemplo, no Brasileirão desse ano, do Sub-20, mesmo sendo um jogador de apenas 17 anos, já soma 1 gol e 3 assistências no Brasileirão Sub-20 contra adversários difíceis. O Goiás não pegou baba, vamos colocar assim, o Brasileirão Sub-20 não tem adversário fraco, só contra time difícil mesmo. São Paulo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Então assim, o Alejandro também já demonstrando boa qualidade, não só no Sub-17, como ele despontou no ano passado, mas também no Sub-20 desse ano, com 15 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências. Espero também que tenha mais oportunidades no elenco de cima, As maiores vendas da história do Goiás, quem sabe o Alejandro podendo quebrar esse recorde, No primeiro lugar, um jogador que não é revelado pelo clube, o Michael, na ocasião sendo vendido por 7 milhões e meio de euros ao Flamengo, o Wellington por 6 milhões de euros ao Spartak Moscou da Rússia,
porém essa transação foi em 2007, se eu não estiver enganado, tá? Então, para mim, o Wellington ainda é a maior venda da história do Goiás, porque não tem como comparar 6 milhões de euros em 2006, 2007 com 7 milhões e meio em 2020, tá? Não tem a menor comparação, mas em termos brutos é isso. O Carlos Eduardo, né, na terceira, 5 milhões e 200 para o Pirâmides. Quarto lugar, o Bruno Henrique com 4 milhões e meio para o Wolfsburg, e o Eric apenas 3 milhões de euros para o Palmeiras, assim como o Rafael Tolói para o São Paulo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses valores. E a última negociação importante, né, que o Goiás teve de um jogador revelado na sua base foi justamente o Carlos Eduardo, lá na temporada de 2018. Aliás, teve o Léo Senna também, mas foi vendido, se não estiver enganado agora, acho que foi 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, um valor bem baixo mesmo, já que estava em reta final de contrato e foi liberado para o Atlético Mineiro em